para quem eu ainda não tinha dado, para quem ainda não tinha oportunidade de conversar antes. Raízes, o solo em que estamos plantados. Sobre esse tema que nós temos refletido nesse mês onde a gente celebra o mês da Reforma Protestante, o aniversário da Reforma Protestante. Movimento que nós já dissemos durou cerca de um século, se a gente incluir os pré-reformadores, durou bem mais de um século, né? Mas que teve como marco o dia onde Martinho Lutero, monge católico, fixou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, dia 15 de outubro de 1517. É bem verdade que nós somos uma igreja, enquanto igreja presbiteriana, que tem raízes históricas e raízes teológicas, doutrinariamente falando, profundas. Como presbiterianos, nós somos oriundos de uma das linhagens da Reforma Protestante. Nós não somos da linhagem luterana, Dona Silvia aí, né, que vem da igreja luterana, vem da primeira, se assim a gente pode dizer, linhagem da Reforma, mas nós somos de uma linhagem, por assim dizer, paralela, né, que é a linhagem calvinista. Então, ser presbiteriano é ser, de certa forma, oriundo da Reforma Protestante. E aí, mais do que olhar para o nosso passado, nós queremos pensar e destacar a relevância dessas raízes, desses pilares, para os nossos dias de hoje. Quando a gente fala sobre as nossas raízes, nós estamos nos referindo às proposições, as 5 proposições teológicas ficaram conhecidas como os solas da Reforma Protestante, né? As 5 proposições teológicas que se tornaram uma espécie de pilares desse movimento reformado. Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide e Soli Deo Gloria. Na última semana nós conversamos um pouquinho sobre a necessidade de você e eu termos as nossas vidas plantadas no solo da Escritura. No mundo tão marcado por diversidade de correntes filosóficas, por diversidade de correntes ideológicas, onde as pessoas e os grupos dos mais diversos disputam o tempo todo a nossa mente, disputam o tempo todo e querem ensinar você e eu a pensarmos, querem ensinar aquilo que nós devemos fazer, querem nos ensinar como viver. Nós precisamos reafirmar que as nossas vidas estão plantadas no solo da Escritura. Nós precisamos reafirmar que somente a Bíblia é palavra de Deus inspirada, fonte autoritativa para dirigir as nossas vidas. Então entenda isso, recordando a mensagem da última semana, a sua vida precisa estar plantada no solo da Escritura. A sua vida precisa estar plantada no solo da Escritura, porque a Escritura é palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática. Hoje nós vamos avançar um pouco mais, pensando sobre o solo do Cristo. A gente está plantado no solo de Cristo, e é importante a gente entender isso. Na semana passada nós falamos sobre o solo da Escritura, e embora não exista uma ordem, né, a gente não sabe quando essas frases foram pela primeira vez utilizadas, né, sola fide, sola gratia, sola Scriptura, a gente não sabe quando isso foi utilizado a primeira vez na história, é difícil precisar quando isso aconteceu. É verdade que, ao estabelecer e começar com sola Scriptura, o que nós estamos dizendo é que tudo o que decorre desse primeiro sola é baseado na Escritura. Então, na hora de organizar as mensagens, eu preferi começar com sola Scriptura, porque a nossa argumentação ela é baseada na palavra de Deus. Nós cremos somente o Cristo, nós cremos somente a graça, nós cremos somente a fé, nós cremos que a glória é somente a Deus, porque a Bíblia nos diz que é assim. Então, nada mais natural do que a gente começar a partir da Escritura Sagrada, e hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre a necessidade de termos as nossas vidas plantadas no solo do Cristo. Para a nossa reflexão, nós iremos utilizar o texto da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 7. E aí eu quero convidar você, mais uma vez, a fechar seus olhos, porque nós vamos pedir a direção de Deus para esse instante. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor das nossas vidas. Aproveite para colocar sua vida diante do Eterno. Mais do que simplesmente ir a uma igreja, é tempo da gente ouvir aquilo que Deus tem para nós. Pai, nós te louvamos
pela Tua graça, te louvamos pelo Teu amor, te louvamos porque um dia a Tua bondosa mão alcançou as nossas vidas e hoje nos reunimos aqui para juntos celebrarmos e engrandecermos o Senhor das nossas vidas, o nosso Criador, aquele que sustenta, Pai, a nossa vida, a nossa história, a nossa família, aquele que um dia enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. E por isso, Pai, nós queremos te bendizer, exaltar e engrandecer. Nesse instante, Senhor, onde abrimos a Tua palavra, desejosos por ouvir a Tua voz, nós te pedimos, Senhor, que as nossas mentes e corações estejam abertas para aquilo que o Senhor tem nessa noite para cada um de nós. Que a Tua palavra que vive eficaz fale poderosamente aos nossos corações. Que a gente saia daqui fortalecido, que a gente saia daqui encorajado, que a gente saia daqui confrontado por aquilo que a Tua palavra mesmo apontou como direção para as nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Então, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 7. O texto está projetado aí. Valeu, Ian. Mas se você tiver com a sua Bíblia aberta, também é um bom hábito, porque depois a gente avança e você às vezes quer olhar alguma coisa no texto, não tem nenhum problema de você ficar com a sua Bíblia aberta. Eu faço a leitura na Nova Versão Internacional, tradução que a gente utiliza aqui na igreja. Eu vou ler e eu convido você a acompanhar silenciosamente. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. Digo-lhes a verdade e não minto. Amém. A primeira carta de Paulo a Timóteo, o apóstolo começa o capítulo 2 dizendo que uma das tarefas da Igreja de Cristo, nós já vimos semana passada que quando Paulo escreve, antes de eu começar a falar do capítulo 2, quando Paulo escreve a Timóteo, ele escreve ao seu pupilo, ao seu filho na fé. Timóteo era um jovem pastor, e Paulo, como alguém mais experiente, ele se preocupa em orientar aquele que havia caminhado com ele, né? Aquele que havia aprendido o evangelho com ele e que agora estava à frente de uma comunidade de fé, de uma igreja. Então, Paulo escreve as cartas a Timóteo exatamente para orientar esse jovem pastor com relação à sua vida pessoal, com relação ao seu ministério, né? E aí, falando mais especificamente do capítulo 2 da primeira carta de Paulo a Timóteo, nós vemos Paulo iniciando o capítulo dizendo que uma das tarefas da igreja é orar pela sociedade de uma maneira geral, sem excluir ninguém. É exatamente assim que ele começa, dizendo, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Destaca-se aí, então, a recomendação para que a Igreja de Cristo ore pelas autoridades, ore pelos governantes, porque quando nós intercedemos pelos nossos governantes e quando nós temos governantes tementes a Deus, né, a intercessão na ideia do texto é de uma intercessão visando salvação, né? Orem para que a graça de Deus alcance o coração desses homens, essa é a ideia do texto. Quando homens que estão em posição de autoridade são alcançados pela graça de Deus e são transformados pela graça de Deus, é fato que a maneira deles vivenciarem o governo, a maneira deles vivenciarem a autoridade, é fato que a maneira como eles vão dirigir, como eles vão governar, vai ser impactada pela fé que eles têm em Cristo Jesus. Por isso, a orientação do apóstolo Paulo é exatamente para que a igreja ore por todas as pessoas, mas existe um destaque no início do capítulo para que se ore pelos governantes, no caso os reis, né? Pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Porque a ideia é de que, alcançados pelo Evangelho, esses homens agora irão exercer a autoridade de uma maneira que agrade o Senhor.
Serão homens governantes tementes a Deus. A partir da direção do Senhor é que eles exercerão a autoridade. Por isso, é importantíssimo a gente entender, já não é muito sobre isso que eu vou trabalhar hoje, mas eu acho importante a gente destacar a nossa responsabilidade enquanto Igreja de Cristo de orar pelos nossos governantes. A nossa responsabilidade de fato, colocar a vida daqueles que são autoridade, que são governo, que ocupam lugares, né, de decisão na nossa nação, no nosso estado, na nossa cidade, pedindo por esses homens, pedindo que Deus alcance o coração desses homens, pedindo que Deus transforme o coração desses homens. O texto é muito objetivo quando ele diz assim, olha, versículo 2, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Governantes alcançados pela graça do Senhor proporcionam uma vida melhor para os seus governados. Portanto, é uma oração que nós devemos fazer. Então, lembre-se de orar pelos seus governantes, né? Lembre-se de orar pelo nosso presidente, pelo nosso governador, né? O atual e também o outro, para que Deus alcance o coração dele, embora esteja afastado, né? Que Deus alcance o coração dele. Nós nos aproximamos, dentro em breve, teremos eleições. E mais do que percepções ou preocupações com correntes e vertentes ideológicas que são importantes, né? Assim, você tem que votar de acordo com aquilo que Deus aponta no seu coração, né? Mas às vezes eu vejo uma preocupação muito grande com vertente ideológica A ou B e pouca preocupação em perceber se esses homens são homens orientados por Deus e orar para que Deus alcance o coração deles e transforme suas vidas. Mas continuando, o texto vai falando que Deus está em missão. Ele está ativo. Deus está alcançando pessoas com a sua maravilhosa graça, com o seu maravilhoso amor. E Ele chama, então, a igreja a se tornar parceira naquilo que Ele está fazendo no mundo por meio da oração. É isso que Ele vai fazer ao longo dos primeiros versículos. Isso é bom, é agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então é como se ele estivesse dizendo, olha, o nosso Deus é um Deus que está em missão. O nosso Deus é um Deus que está alcançando pessoas. O nosso Deus é um Deus que está transformando a vida das pessoas. Esse é o Deus da Bíblia. É um Deus cuja palavra está sendo pregada e por meio da ação fantástica, sobrenatural do seu Espírito Santo está tocando no coração de homens e mulheres ainda hoje. Portanto, uma das tarefas da igreja é exatamente se tornar parceira naquilo que Deus está fazendo por meio da intercessão. Orando, pedindo, Senhor, alcance o coração desses homens, transforma o coração desses homens. Eu lembro que uma vez eu falando com uma pessoa aqui da igreja sobre um parente que não partilhava da mesma fé, e eu dizia assim, olha, eu não tenho nenhuma dificuldade de orar, porque como nós cremos que a conversão é algo que o Espírito Santo de Deus faz no nosso coração, eu não tenho nenhuma dificuldade, eu me sinto muito confortável em pedir que Deus faça. Seria estranho eu orar pedindo para que Deus alcançasse o coração de alguém, se eu acreditasse que a pessoa pode resistir à vontade de Deus. Seria até injusto com Deus, porque eu estaria pedindo algo que Deus não pode fazer, ou pelo menos eu acredito que Ele não possa. Exatamente por crer que Deus pode alcançar o coração de qualquer pessoa, que não existe coração duro para o Evangelho, quando realmente o Senhor quer alcançar, quer transformar a pessoa. Por isso, eu me sinto profundamente confortável em orar, pedindo para que Deus alcance e me tornar assim parceiro daquilo que o Senhor está fazendo no mundo, por meio da oração, mas também por meio da proclamação do Evangelho. Então a gente chega aos versículos 5 e 6, que são, na verdade, o destaque que eu quero dar hoje para a nossa edificação, onde nós lemos assim, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então, nesses dois pequenos versículos, Paulo afirma grandes verdades da fé cristã. A primeira verdade afirmada por Paulo está exatamente no início do versículo 5, quando ele diz, só há um Deus. Só há um Deus. No mundo grego-romano dos tempos bíblicos, onde Paulo desenvolveu o seu ministério e onde Timóteo também estava desenvolvendo o seu ministério, esse mundo era marcado pela idolatria, era marcado pela concepção, ou pela ideia, pela crença na existência de vários deuses.
Mas frente a isso, Paulo reafirma a sua crença de que só há um único Deus, só existe um único Deus. Nós não vivemos num mundo repleto de deuses, só existe um único Deus, e é Ele quem governa o mundo, é Ele quem governa a história, é Ele quem governa a minha vida, é Ele quem governa a sua vida. Só existe um Deus. A Escritura nos diz que Deus fez todas as coisas. Tudo foi criado por Deus e tudo foi criado para Deus. O mundo e toda a criação e tudo que Deus fez era bom, era perfeito. Contudo, os homens se rebelaram contra o Criador e a sua vontade, desobedeceram a sua palavra, escolheram seguir a sua própria vontade ao invés de submeter-se à vontade de Deus. E eu, ouvindo eu dizer isso, talvez você esteja pensando assim, pastor, eu acho que eu estou lembrando, você está falando da história de Adão e Eva. Pois é sobre essa história mesmo que eu estou falando, mas preste bastante atenção no que eu vou dizer, não é apenas essa história. No fundo, essa história de uma humanidade que é criada por Deus e para Deus e que se rebela contra Deus, não é apenas a história de Adão e Eva, é também a minha história e a sua história. É a história de toda a humanidade, de uma humanidade que foi criada para viver em plena obediência, em plena comunhão com esse Deus, mas não vive, como Romanos capítulo 3, versículo 23 diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, existe um único Deus, e Paulo está dizendo isso. Mas nós começamos a ter um problema quando nós percebemos que toda a humanidade se rebelou contra esse Deus. Existe um único Deus e toda a humanidade é inimiga desse Deus. Uma humanidade que foi criada para viver para a glória desse Deus, vive para a sua própria glória, seguindo os desejos enganosos do seu próprio coração. E ao fazer isso, essa humanidade se desvia daquilo que foi criada para ser, se torna pecadora, completamente separada de Deus. Homens pecadores, imperfeitos e rebeldes não podem estar em comunhão com o Deus santo e perfeito. E a consequência disso é que esse homem e essa mulher que foram criadas por Deus, essa humanidade foi criada por Deus, agora está em inimizade com Deus. E como consequência dessa inimizade, o texto bíblico nos diz que o salário do pecado, a consequência dessa inimizade, é a morte. É simples. Talvez você esteja pensando, mas esse Deus que criou todas as coisas não poderia simplesmente deixar para lá? Se Deus é tão bom, Elisângela, por que Ele simplesmente não olhou para a gente e falou assim, eu criei eles para a minha glória, eles não querem viver para a minha glória, mas como eu sou bom, eu vou deixar para lá. Eu vou relevar o que eles estão fazendo. Mas pensa bem, um Deus justo não pode simplesmente deixar para lá pecados. O justo juiz não pode deixar a maldade impune. Deus não negociará a sua justiça. Pensa nos juízes humanos. Nós temos a expectativa de que os ministros do Supremo Tribunal Federal ajam com justiça ou com injustiça? Com justiça. A expectativa natural de alguém é de que um juiz seja justo, que ele aplique a justiça. Então Deus não poderia simplesmente deixar para lá os nossos pecados, porque se fizesse isso, Ele estaria negociando a sua justiça. E um Deus que é justo, juiz, não pode deixar a maldade impune. Frente a isso, a nossa realidade fica realmente dramática. Existe um Deus criador, como Paulo falou. Nós somos rebeldes, desobedecemos sua vontade e agora estamos condenados à morte, a vivermos eternamente separados do nosso Criador. E talvez você esteja pensando, mas será que a gente não poderia fazer algo para resolver isso? Existe um Deus, Criador de todas as coisas, eu tenho vivido como rebelde, será que não existem coisas que eu possa fazer para resolver isso? Para de alguma forma fazer as pazes com esse Deus e resolver esse problema que existe entre nós?
A resposta é simples: não. Nossa tentativa de obedecer a Deus, ela é completamente frustrada. Porque como nós lemos lá em Tiago, capítulo 2, versículos 10 e 11, quem obedece toda a lei de Deus, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. O que Tiago está dizendo aí? Ele está dizendo, sabe por que é complicado e por que a gente não tem condições de resolvermos as coisas? Porque sempre existirá em nós, por melhor que nós tentemos ser, por mais bonzinhos que tentemos ser, por mais cumpridores da lei que nós tentemos ser, sempre existirão falhas, sempre existirão erros, sempre existirão atitudes que são contrárias ao querer de Deus. E aí Tiago é muito pontual, diz assim, o problema é que a lei de Deus é uma coisa só. E se você transgride um mandamento, você se torna transgressor da lei por inteiro. Às vezes, falando sobre esse assunto, eu ouço pessoas dizendo assim, pastor, mas Deus poderia mais ou menos assim, tirar uma média das coisas que eu faço, entre as coisas boas e as coisas ruins, e aí se reconciliar comigo a partir da média, porque vai que eu consigo uma boa média. E esse pensamento da média, ele tem dois problemas. O primeiro problema é que, normalmente, nós supervalorizamos as coisas boas que fazemos e subvalorizamos as coisas ruins que fazemos. Como quem coloca peso, né? Orei, peso 5, multiplica por 5 a pontuação. Não orei, não multiplica por nada não, conta só um pontinho negativo. Esse é o primeiro problema. Mas o fato é que Deus não vai tirar uma média. Porque o padrão de Deus não é um padrão de média. Vou dar um exemplo. Você, ou a maioria de nós, somos casados. 99 vezes, mulheres insistiram comigo para que eu traísse a Aline. Uma vez, uma mulher insistiu, é um exemplo, tá, gente? Hipotético, só deixando bem claro. E eu cedi à tentação. Posso chegar em casa e virar para ela e falar assim, não, amor, você deveria me perdoar pela média, porque nas outras 99 vezes eu fui fiel. Mas dessa vez, foi só uma vez. Nessa média, eu sou 9,9. Média altíssima de aprovação. E aí, resolveu o problema? Esse exemplo é muito claro para mostrar a ideia da gente cumprir a lei de Deus. Não adianta ser fiel a Deus 99% das vezes. E se a gente for bem sincero, a gente vai ver que a nossa média é muito mais baixa do que 99. E deixar de ser fiel uma única vez. É que Tiago está falando aqui. Quem descumpre um único mandamento tropeça na lei por inteira. Quem obedece toda a lei, mas tropeça em um único ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Situação difícil a nossa. Paulo diz que existe um único Deus. O Deus que nos criou, que criou todas as coisas, que nos criou para a sua glória. Mas eu e você insistimos em viver para a nossa própria glória, como rebeldes, afastados de Deus, seguindo os desejos do nosso coração, e como consequência disso, estamos condenados à morte. Não há nada que a gente possa fazer. Deus não vai tirar uma média. Deus não vai tirar uma média. E ainda que tirasse, se fôssemos bem sinceros, iríamos perceber que estaríamos reprovados. Contudo, o texto de Timóteo continua. E Paulo apresenta uma segunda verdade maravilhosa da fé cristã. Quando ele continua e diz assim, vou ler do início, pois há um só Deus, nós já vimos isso, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Deus, então, em seu amor,
enviou seu Filho ao mundo como mediador. E a segunda verdade maravilhosa que Paulo diz para a gente é que só existe um mediador. O mediador é aquele que se coloca entre duas partes que estão em disputa. Então vamos pensar que eu e Luci estivéssemos tendo um problema. Alguém se colocaria para mediar, para arbitrar, para tentar ajudar, para tentar promover a reconciliação, para tentar promover a aproximação. E o texto nos fala que Deus, em seu amor, enviou seu Filho ao mundo como mediador. O mediador é alguém que fica entre duas partes que estão em disputa com o objetivo de estabelecer ou de restaurar a paz. Então Jesus Cristo veio ao mundo, alguém que cumpriu como homem todas as ordenanças de Deus em nosso lugar. Ele viveu a vida de perfeita obediência que nós não conseguimos viver. Mas mais do que isso, ele recebeu o castigo que eu e você merecíamos. Lembra que eu falei que a nossa situação era dramática? E exatamente por saber que a nossa situação era dramática, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo para mediar a nossa situação, para mediar o relacionamento entre nós e Deus. Então, só existe um mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. E quando Paulo está falando isso, ele de forma alguma está negando a divindade de Cristo, mas o que ele está dizendo é que para assumir o preço e pagar o preço no nosso lugar, Jesus precisava ser 100% humano. É difícil o Filho de Deus, que é Deus, cumprir a palavra de Deus e a vontade de Deus? Não, Jesus Cristo, enquanto Deus, é perfeito. Mas Jesus Cristo, enquanto homem, é perfeito também, mas tem limitações humanas. Era uma pegadinha, você viu? Mas tem limitações humanas. O que o texto bíblico fala é que em tudo ele foi semelhante a nós, exceto no pecado. Então, para se identificar com a gente, Jesus precisava vir como homem, encarnar. E como homem, obedecer toda a lei de Deus. Estava lendo, na verdade, vendo um trecho de uma mensagem essa semana, achei fantástica, e o pregador falava algo que eu achei muito bom quando ele disse assim: se Jesus tivesse vindo apenas para morrer em nosso lugar, ele podia ter chegado na Sexta-feira Santa. Não é? Economizava bastante tempo, né? Vinha na Sexta-feira Santa, falava algumas coisas, era condenado e cruz. Mas Jesus não veio apenas para morrer em nosso lugar. Ele veio também para viver a vida que eu e você não temos como viver. Uma vida de perfeita obediência ao Pai. É verdade que essa vida culmina na cruz. É bem verdade que essa vida culmina na cruz. Então Jesus vive a vida de perfeita obediência que nós não temos como viver, e mais do que isso, ele recebe o castigo que nós merecíamos, a morte na cruz do Calvário, e a gente chama isso de sacrifício substitutivo. Em Cristo, o nosso mediador, Deus revela ser 100% justo. E por que Deus é 100% justo? Porque Deus não deixa nenhum dos nossos pecados impunes. Todos os seus pecados foram punidos. Deus é 100% justo e Deus fez justiça. Mas Ele também é 100% gracioso. Ele é tão gracioso a ponto de não nos punir pelos nossos pecados, de punir Jesus Cristo no nosso lugar. Então, na cruz, Deus une, junta características que são aparentemente opostas, porque quando a gente pensa num Deus justo, enfraquece a ideia de um Deus gracioso. Um Deus que age com justiça traz a ideia para a gente de um Deus que não é gracioso. Por outro lado, um Deus que é gracioso traz para a gente a ideia de um Deus que não é justo. Mas na cruz Deus une a sua justiça e a sua graça e consegue ser 100% justo e 100% gracioso, a ponto de não deixar nenhum pecado impune, mas também a ponto de não nos punir por nenhum dos nossos pecados e punir Jesus Cristo no nosso lugar. Os pecados que você cometeu foram completamente atribuídos a Cristo, e a justiça de Cristo, aquela justiça de alguém que cumpriu plenamente em vida
toda a vontade de Deus é atribuída a todos os que nele creem. Nós somos declarados justos diante de Deus por meio de Jesus Cristo, por meio da vida e da morte de Jesus. Jesus viveu a vida que eu e você não conseguimos viver. E Jesus sofreu a morte que eu e você merecíamos sofrer. Só existe um mediador. Só existe um Deus. E a nossa situação com esse Deus, nosso relacionamento com esse Deus, estava dramático. Nós vivíamos como rebeldes, afastados, desconectados, insubmissos à vontade desse Deus. E estávamos condenados à morte. Mas Deus envia o seu Filho Jesus Cristo para mediar, para se colocar entre nós e Ele. Para que por meio de Cristo nós fôssemos reconciliados com o nosso Criador. É disso que fala o Evangelho. Todos aqueles que nele creem terão a sua justiça atribuída. Os meus pecados foram depositados nas costas de Cristo. E a justiça e a obediência de Cristo foram depositados em mim. De maneira quando Deus olha hoje para você, você que nele crê, Deus não vê os seus pecados, mas Ele vê a justiça de Cristo manifestada na cruz do Calvário. Por isso, não existe outra maneira de ir a Deus, a não ser por meio de Cristo. Cristo somente, a salvação está somente em Cristo. E aí a gente volta, ainda que rapidamente, ao contexto da Reforma Protestante, no catolicismo ocidental do final da Idade Média, assim como nos dias atuais, existia uma ideia muito forte no meio do catolicismo, a ideia de que fora da Igreja Católica não há salvação. A ideia de que os sacerdotes e a Igreja eram considerados mediadores da graça e do perdão divino através dos sacramentos. Essa era a ideia predominante no catolicismo pós-Idade Média. Você quer se aproximar de Deus? Você quer se aproximar de Deus? Pois é, eu, Igreja Católica, sou a mediadora de Deus. Fora de mim, você não tem como fazer isso. Eu, sacerdote, quando eu falo de sacerdote, estou falando de padre, estou falando de bispo e por aí vai, né? Eu sou o mediador da graça de Deus por meio dos sacramentos. Sem mim, você não consegue se aproximar de Deus. Essa era a questão presente ali. E, de certa forma, a gente pode dizer que esse pensamento, que é herético, porque isso é heresia mesmo, herético, pode ser encontrado no meio evangélico ainda hoje. Quando líderes religiosos afirmam ter em suas mãos o poder e a graça de Deus. Você quer receber a bênção de Deus? Vem aqui. Está aqui comigo, está na minha mão. E eu tenho a capacidade de te entregar. E ao invés de apontarem para Cristo, apontam para si próprios. Ao invés de falar que só existe um mediador, que é Cristo Jesus, falam de si próprios e de suas igrejas. No nosso dia, líderes religiosos afirmam que têm uma relação especial com Deus e por isso eles mediam a graça e o perdão de Deus. Eu costumo dar o nome desse tipo de líder de os ungidões. Então você fez uma coisa e o líder da igreja não gostou, ele tira a sua salvação. Eu já vi isso, já. A gente fala assim, não, você não vai mais para o céu, não. Lembro-me, apenas como título de experiência, lembro de um zelador que a igreja presbiteriana do Grajaú, a igreja onde eu fui criada, tinha, já falecido, Rogerinho, pessoa muito 10, um homem crente. Era membro de uma igreja pentecostal e ele entrou numa discussão com o pastor-presidente da igreja, por discordar de uma ação. Ele pegou e falou, olha, eu não concordo com isso, acho que isso que você fez, pastor, foi errado. E o pastor, literalmente, o excomungou. Você discorda de mim? Então, você sai, mas não apenas isso, você perdeu sua salvação,
E mais, esse conhecido, ele ficou muito doente, que ele era diabético, assim, em nível avançado, e a diabetes começou a avançar e ele foi perdendo a perna, né? Perde o pé, perde aqui na altura do joelho, perde a perna. E eu lembro de ter visitá-lo no leito do hospital e conversar com ele, e ele fala assim, não, o pior é que o meu pastor proibiu a igreja de me visitar. E não apenas isso, ainda destacar assim, olha, e eu sempre me emociono quando eu falo disso, ele fala assim, olha, o que mais me dói é porque ao longo de tantos anos eu segui a Cristo, mas agora eu não vou para o céu. E aí eu falava com ele assim, mas por que você não vai para o céu? Por que você não vai? Você é um homem crente, você é um homem temente a Deus, você não acredita que Jesus morreu por você? Não, eu não acredito nisso tudo, mas o meu pastor disse que eu não ia. A gente percebe que o contexto não mudou muito. Eu não estou falando de 500 e poucos anos atrás, como foi o contexto da reforma. Estou falando de hoje, onde líderes religiosos e instituições tentam usurpar o lugar que pertence apenas a Cristo, de mediador entre Deus e os homens. Somente Cristo. Somente Cristo. Eu e você precisamos entender que as nossas vidas precisam estar plantadas no solo de Cristo. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Nós não precisamos de santos, nós não precisamos de Maria, nós não precisamos de padres, nós não precisamos de pastores, nós não precisamos de bispos, nós não precisamos de irmão com oraçãozinha forte, nós não precisamos de irmão de revelação, somente Jesus Cristo. É por meio dele que nós temos intermédio, é por meio dele que nós temos acesso direto ao nosso Deus. Assim como Efésios capítulo 3, versículos 11 e 12 diz, somente Jesus Cristo, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. A igreja tem o seu papel e eu sou um grande defensor da importância da igreja. Os líderes têm o seu papel e eu sou um grande defensor da importância da liderança e da autoridade da liderança, inclusive dentro da igreja. Contudo, mediador é somente Cristo. Gostaria então de concluir apontando algumas breves aplicações aí para as nossas vidas, aplicações práticas. A primeira, a exclusividade de Cristo talvez seja uma ideia muito ofensiva numa sociedade tão plural como a nossa. A fé cristã, ela é ofensiva porque ela afirma que só existe um Deus e só existe um caminho para ele, Jesus Cristo. Existem outras matrizes de fé, existem outras concepções de espiritualidade que permitem a existência, ou que acreditam na existência de vários deuses, de vários caminhos, de várias propostas. Nesse sentido, a fé cristã, ela soa bastante ofensiva, porque ela diz, olha, só existe um Deus verdadeiro. E só existe um mediador, um caminho para esse Deus é Jesus Cristo. Foi o próprio Jesus que disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então eu sei que ouvir essa verdade de somente Cristo talvez soe, como é que eu posso dizer, chocante ou ofensiva, mas é o tipo de ofensa que eu não posso nem me desculpar, porque é a ofensa do próprio Evangelho. É a ofensa do Evangelho que diz que só existe um Deus e só existe um mediador, que só existe um caminho. Então, a exclusividade de Cristo talvez soe ofensiva, mas essa é a verdade do Evangelho. No mundo tão plural como o nosso, nós continuamos a afirmar que salvação só por meio de Cristo Jesus. Mas, em segundo lugar, segunda aplicação que eu quero dar como prática para a nossa vida hoje é: pare de procurar mediadores entre você e Deus, além de Cristo Jesus. Pare de procurar. A igreja é fundamental para a vida dos verdadeiros discípulos de Cristo. Ser pastoreado é importantíssimo, mas só existe um mediador. Para com essa história de procurar irmãozinho coração forte. Não existe irmãozinho coração forte. Existe Deus poderoso. E só Ele. Pare com a ideia de que você precisa de alguém para se colocar entre você e Deus, além de Cristo Jesus. A igreja tem o seu papel fundamental como comunidade de discípulos. A liderança tem o seu papel fundamental. Mas o lugar de Cristo pertence apenas a Ele.
Em muitos momentos, nós somos enganados por falsos mediadores, porque nós buscamos falsos mediadores. Nós queremos terceirizar o nosso relacionamento com Deus. Então, ao invés de você orar, ao invés de você ler a Bíblia, ao invés de você caminhar com Cristo, você quer que outros caminhem com Cristo no seu lugar. E aí, muitas vezes, nós sofremos engano por causa disso. Como a gente terceiriza o nosso relacionamento com Deus, a gente terceiriza a nossa espiritualidade, nós somos enganados por pessoas que tentam se colocar no lugar de Cristo. Então, entenda isso. Para de procurar mediadores além de Cristo. Você pode ter um relacionamento direto com o Senhor. A igreja ela tem um outro papel, não é mediar o seu relacionamento com o Senhor. Não é. Terceira e última aplicação prática aí. Jesus veio ao mundo para viver a vida que eu e você não tínhamos como viver. E para ser castigado, receber o castigo que eu e você merecíamos. Portanto, quando eu declaro a minha confiança nele, ele me cobre com a sua justiça, baseado na sua justiça. Deus me declara justo. O que eu quero perguntar é bem simples, mas extremamente profundo. Você já entregou sua vida a Jesus? Você já reconheceu esse Jesus como o Salvador da sua vida? Nós vimos hoje que só existe um Deus, e que esse Deus criou você e a mim, e que nos criou para a sua glória, mas que nós temos vivido para a nossa própria glória. E por isso nos tornamos inimigos desse Deus, condenados à ira, e a viver eternamente afastados do Senhor. Não existe nada que a gente possa fazer para reverter isso. Por isso Deus enviou Jesus Cristo, o único mediador, para que Jesus vivesse a vida que eu e você não temos como viver, e para que Jesus assumisse o castigo que nós merecíamos assumir. Mas nós só somos revestidos da justiça de Cristo, quando de fato nós nos achegamos a Ele com fé e cremos nele. Você pode fazer isso agora. A palavra de Deus diz: creia no Senhor Jesus e será salvo. Você já teve realmente aquele encontro com o Senhor? Você já fez aquela oração onde você se colocou diante de Deus e falou: Senhor, eu quero reconhecer que até aqui eu tenho vivido para mim mesmo, seguindo os desejos e enganos do meu coração. Mas eu quero te louvar, porque um dia o Senhor enviou Jesus Cristo para me substituir naquela cruz. Aquela cruz era minha. Aquela cruz era minha. Mas o Senhor me substituiu em Jesus Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Fale com o Senhor. Chamar o conjunto de louvor à frente. Jesus veio ao mundo para viver a vida que nós não tínhamos como viver e sofreu o castigo que nos pertencia. Você já entregou sua vida a Jesus? Talvez você olhe para a sua vida e fale assim: olha, minha vida está muito longe daquilo que ela precisaria ser. Mas entenda, nunca teve a ver com os seus méritos. Sempre teve a ver com aquilo que Cristo fez e faz. Somente Cristo. Eu e você devemos nos entregar completamente a Ele. Faça essa oração agora. Jesus, eu quero entregar minha vida a Ti. Eu quero reconhecer que eu tenho caminhado como rebelde, vivendo os desejos do meu coração. Eu quero reconhecer que eu não tenho condições de me salvar sozinho. E quero te pedir que o sacrifício do teu filho seja aplicado à minha vida. Foi por você que Jesus morreu. Foi por mim que Jesus morreu. No nosso lugar. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele.